a gente tem visto muita coisa acontecer em noticiário esportivo e que às vezes me deixa um pouco preocupado. O futebol está indo por um caminho que às vezes me preocupa no sentido de gestão, de como essa gestão vai cuidar das iniciativas do trabalho, os projetos, como é que vai ser o ano. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos exatamente no mês de final de abril. Passamos 4 meses. Eu acho que não é hora de dizer, olha, é porque ainda estamos em início de temporada. Eu acho que início de temporada foram os campeonatos regionais. E ainda aí está a final do Campeonato do Nordeste. O Vasco, ele consegue se organizar de uma forma muito política. Menos a nível esportivo, vamos dizer, técnico, do que deveria ser. Semana passada a gente tinha manchete de Pedrinho cobrando o Vasco vai garantir, o Vasco do 177 fosse garantir e não garantiu, vai pagar o X, 200 e poucos milhões, e que a dívida ia ser comprada, e que o Vasco podia acabar tendo que vender 10%, aí a SAF ficaria com 80%, que tem dívidas antigas, dívidas não declaradas que era 25 milhões, mas já passaram para não sei quantos milhões. Isso politicamente reverbera. Eles pegaram um cara que era muito bom, que é o Antônio Vasco. O cara campeão, todo mundo sempre elogiou muito ele. É ele e o Rodrigo Caetano, os caras que todo mundo sempre elegeram como os grandes nomes. Tem Paulo Gione e outros nomes de mercado, tanto que o Rodrigo saiu do Atlético e foi para a seleção brasileira. Dito isso, o que eu quero dizer? Contrata-se um novo diretor. Esse diretor faça tudo que a gente já viu, já veio de alguma experiência de SAF. Como é que ele vai entrar no clube neste momento para fazer essa regência? Por quê? Quando houve o primeiro CEO foi lá, foi dito que o cara era flamenguista, foi isso, tiraram o CEO, aí bota o novo CEO. Aí tem o diretor, tira o diretor, bota o novo diretor. Nessa confusão, quem contrata quem tem que receber o que de quem, quais jogadores estão dele, aí se compromete o quê? O trabalho do Dias. Aí o Dias, que também é um cara meio agitado, fica cobrando jogador. Por quê? Os campeonatos são longos. O Campeonato Brasileiro é longo, a Copa do Brasil é longa, né? O Vasco não está jogando Sul-Americano, né? Então, o Vasco está na Libertadores, tem dois torneios importantíssimos. Um que leva ele direto à Libertadores e à Copa do Brasil. E o outro que é o Campeonato Brasileiro se classificar entre os 5 primeiros. Ou tentar ser campeão, o que a gente sabe que nesse movimento não é muito normal. Aí entra um diretor, com todo o expediente que possa trazer, mas ele está afinado, ele está uníssono na ideia da 177, porque a 177 e o Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube, Pedrinho, Conselho, não estão meio que conversando 100%. Existe rusgas, existe da gestão passada dívidas inexplicáveis, que pode comprometer até o percentual do Vasco. Então, assim, no meio dessa confusão de SAF política, entra um novo diretor. Qual é a autonomia dele? Ele vai poder contratar livremente? Ele vai poder ter a autonomia de discordar da gestão do CEO em relação ao técnico ou a algum jogador? Ou a tirar da prateleira aquele jogador que era imexível e colocar ele numa prateleira de venda? Jogadores que não foram negociados agora porque poderiam não suprir, não ter ninguém para suprir no plantel. O trabalho da base do Vasco, está sendo olhada para ser colocada em campo para os profissionais. Eu acho que existe aí uma falta de leitura de projeto. A gente tem que ouvir o que ele tem para dizer. Qual é a autonomia dele? Qual é a ideia, a expectativa dele? Quem o trouxe por quê? Então, a minha preocupação com o Vasco é que eu estou em abril. Aí o Vasco começa a despontar. Nossa, começou a dar um respiro de começar a jogar bem. A gente já viu essas vezes acontecerem no ano passado. O Vasco precisa de paz. Eu acho que na hora que o Vasco, clube, o Vasco, futebol, SAF, conseguirem pelo menos uma trégua e as coisas conseguirem se tornar uma ordem de grandeza, o Vasco vai reformar o estádio,
O Vasco vai... Quando a gente começar a entender que eles estão caminhando para o mesmo projeto, eu vou acreditar em qualquer contratação que o Vasco ou a 177 está fazendo. Hoje, eu me preocupo muito com o Vasco no sentido de organização. Então, quero crer que essa decisão tenha sido boa para o Vasco. Ficou aí um hiato sem diretor, já quase um mês, sei lá, mais um pouco. E aí a gente fica assistindo, mais uma vez, um noticiário político, isso é mais importante que o do clube. Quando o Dias não fala besteira, né? Sobre aquela história da mulher, ele conseguiu superar, ser um pouquinho mais, né? Mais, vamos dizer assim, mais desagradável. O que ele comentou, mas pediu desculpa, ok, deixa isso para lá. Vamos pensar no Vasco. Então, eu estou preocupado, viu? Estou preocupado porque eu quero entender como vem esse diretor do Vasco da Gama. Aí, esse é o problema.